Olha quem estava desaparecido do canal e agora volta com força total. Aquele que muitos de vocês amam, ou não. Pedindo mais cedo, o grande chefão da Igreja Universal do Poder do Dinheiro e dono da Rede Record. Uma contradição, né? Já que uma emissora, até para se manter com audiência e relevância, ela é obrigado a exibir, né, muitas coisas que vão contra a própria doutrina que ele supostamente ensina. Eu lembro que, não sei nem se tem ainda, aliás vocês me digam aí, mas existia um programa dele no tempo que eu assistia televisão, como a maioria dos despertos eu já deixei há muito tempo, mas tinha aquele Fala que eu te escuto, né, que eu preferia chamar Fala que eu te ouvo. E era um bocado de pastor ali que ficava ouvindo o problema da população, né, e dando as opiniões, e às vezes eles puxavam um tema. E aí o que é que eles fizeram? Tava no auge de Velozes e Furiosos, e aí eles exibiram o filme e depois falavam de quem fazia racha. Eu digo, é uma contradição, né? Primeiro se incentiva com o filme, né? Mostra o filme, divulgar o filme, e depois passa o sermão altas horas da noite, né? Então é aquela história, né, meus irmãos? Tentando servir a Deus e ao diabo. E pedindo mais cedo, na minha opinião, nunca serviu a Deus. Ele servia a ele mesmo, o propósito dele. Era um cara ganancioso e que queria enriquecer a todo custo. Não importava quais fossem os meios, né? E ele achou ali, no meio da fé das pessoas, um meio para fazer isso. E conseguiu, né? Uma história pra lá de polêmica que qualquer hora a gente conta aqui também. Mas existe, eu já falei pra vocês, uma minissérie que a Rede Podre de televisão fez para atacá-lo mesmo, mas mostra muita realidade ali, chamado Decadência. Minissérie muito boa, inclusive, né? Eu tenho aqui, eu acho que vocês devem encontrar aí no YouTube. Ela era com aquele ator Edson Celular, já falei aqui pra você, já indiquei, pra você conhecer um pouquinho da polêmica história, né, desse personagem que era o Edir Macedo. Não tem o que falar, né? Eles só não colocam diretamente por conta de processo, mas inclusive rendeu o processo. Você pode ver que a Globo nunca exibiu de novo essa série, né? Porque era baseada no Edir Macedo. E agora ele volta de novo, né? O Pedido Mais Cedo. A dica chegou através do nosso irmão Lucas França, já deixa aquele abraço pro nosso irmão sempre desperto. E fala o seguinte, ó, que o Edir Macedo, Pedindo Mais Cedo, processou a Netflix por causa de um filme sobre o diabo. Será que o Pedindo Mais Cedo agora vai revelar mesmo que ele serve a essa entidade ou não? Tem mais coisas aí, a gente vai descobrir agora, mas antes eu já peço que você pegue imediatamente o doce de banana com bolacha creme crack e vamos iniciar o nosso quadro. Bom, então a notícia fala que o Edir Macedo de fato processa a Netflix por causa do filme chamado The Devil's Own Trial, traduzindo, O Julgamento do Diabo. Ele acabou de estrear na plataforma de streaming, né, na Netflix no caso, e é um documentário misturado, tipo o que fizeram ali com o filme Contatos de Quarto Grau, né? Tem uma hora que você vê ali as cenas reais e o filme vai se passando juntando essas duas coisas, né? O que dá aquele tom de realidade, é muito bom. E aí esse já é mais pro lado de documentário mesmo. Aí tem as reconstituições, dramatizações, contando a história de Arne Shane Johnson, né? Um norte-americano assassino que virou um caso inédito na justiça dos Estados Unidos. Por quê? Porque pela primeira vez, né, o juiz aceitou, aquela justiça daquele país, aceitou o argumento da defesa do assassino, que alegou diante do júri que o cliente tirou a vida da outra pessoa porque estava sob possessão demoníaca. Olha aí, família, bem polêmico, né? Aliás, eu lembro que muitas pessoas até, né, principalmente jornalistas que trabalham aí com notícias de crime, eles levantam um ponto bem interessante sobre isso, né? E a maioria das pessoas também, não sei se também influenciadas por essa opinião, né? Mas a mídia sempre deixou claro isso, porque se a gente aceitasse que pessoas são possuídas, e a gente sabe que são, né? Mas se a gente aceitar que elas são na justiça, aí ninguém passa a responder pelo seu crime, porque o cara vai alegar que está possuído. E a maioria das possessões, meus irmãos, pelo que eu estudo de espiritualidade há tempos, é pouquíssimos os casos, é raro, são exceções que acontecem de fato, de a pessoa perder totalmente o controle do seu próprio corpo, de fato ser possuída. O que a maioria das vezes, o que se nota, e que eu já percebi, é que a pessoa é influenciada, o que é totalmente diferente. É igual eu pegar para você aqui, você está de regime, eu digo, olha, irmão, tem aqui uma fruta, você pode comer, que tem baixa caloria, e eu tenho aqui um chocolatão.
qual você quer comer? Aí você diz o chocolatão, aí engorda e diz, a culpa é do Davi. Não, a culpa é sua, é da sua gula. Você que disse sim, você que disse eu quero, você que mastigou e engoliu. Então é a mesma coisa. Todos os dias eu acredito que a gente enfrenta uma batalha do mal contra o bem contra o mal, assim que a gente abre os olhos, coloca o primeiro pé fora da cama. Aliás, até dormindo eu acredito que também existe essa batalha. Não é à toa que às vezes muitas pessoas, e eu tenho gente da família assim, que já teve sonhos premonitivos. Quantos de vocês já não acordaram sentindo alguma coisa e aquela coisa aconteceu? Então são coisas assim, meus irmãos, que provam a espiritualidade. E se a gente não acreditar que existe possessão demoníaca, a gente também não pode acreditar em Cristo, porque Cristo foi o maior exorcista que pisou na terra. Eu não sei porque tanto a Igreja Católica como os evangélicos não destacam muito esse ponto, porque o que mais Cristo fazia, além de curar as pessoas e ensinar a doutrina, era exorcizar pessoas. A ação do demônio naquela época dele era muito intensa, talvez justamente pela presença dele. Acho que até essas entidades procuravam ele para ter algum descanso, porque ao contrário do que satanistas passam, o demônio vive em sofrimento eterno. Então, meus irmãos, é uma coisa bem complicada, principalmente quando se fala, né, de espiritualidade, mas quando mistura isso também com a justiça, eu entendo esse outro ponto de vista, né, que se a gente começar de fato a aceitar a argumentação que a pessoa está possuída, ninguém mais é culpado. Então eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, tem que se ver caso a caso. Existe possessão, mas repito, a maioria é influência. E se você aceitou a influência, a culpa também é sua. A maior culpa, na verdade, é sua, né? Então vamos ver aqui o que é que disse o Pedindo Mais Cedo. Edir Macedo apareceu por cerca de 3 segundos nesse documentário. 3 segundos. E isso revoltou ele. Ele ficou puto da vida. Irritou toda a Igreja Universal, não só o Pedindo Mais Cedo. Na cena apareceu o Edir Macedo exorcizando um fiel. Aqueles, sinceramente, família, aqueles exorcismos fakes que eles fazem com atores dali contratados. Eu sempre vi por esse lado, né? Então, esses exorcismos já foram prática comum na igreja, na época que não tinha as redes sociais, né? E agora você vê que é uma coisa muito restrita, não costuma acontecer mais. Antigamente era direto, né? Mas bastou as redes sociais começar a criticar, olhar quem eram aquelas pessoas supostamente possuídas, elas vinham a público e dizer que foram pagas para fazer aquilo, né? Que aí parou. O mais interessante é isso. Eu lembro até do apresentador Ratinho, e ele inclusive arrumou aquela treta com o Valdemiro. Vocês devem lembrar também disso, né? O Ratinho fez um questionamento bem interessante. Ele disse, olha, por que é que o capeta só possui pobre? Só vejo pessoas humildes sendo possuídas. Por que é que não possui eu, por exemplo? Né? E aquilo ali, meu irmão, é uma grande verdade, porque infelizmente muitos desses cães gulosos pegaram uma coisa que é seríssima, né? Um problema espiritual, e transformaram de uma ferramenta para convencer as pessoas a dar tudo que tem. Edir Macedo tem vários processos nas costas, né, ao longo da sua história, justamente por isso, de convencer fiéis a darem tudo que tinha, casa, carro. O Marcos Infeliciano, que eu evito criticar aqui, porque a gente está num momento tão difícil, meus irmãos, que aqueles que ainda estão fazendo qualquer coisinha que possa ajudar o país, né, defendendo alguns valores, a gente tem que dar aquela apoiada, pelo menos nessas pautas, né? E o Infeliciano tem travado algumas batalhas no Congresso, então eu meio que deixo ele de lado. Mas também não vou dizer que é santo, não. Vocês sabem muito bem, eu fiz documentário dele aqui, ele fazendo os discursos, né, incentivando as pessoas a doarem também. Olha, você tem uma moto, passa aqui o documento, agora assine o recibo, né? Levando maquininha, cartão. A gente tinha ele próprio fazendo isso aqui, né? Coisa muito feia, né? Coisa muito triste, inclusive, que envergonha e que desviou milhares de pessoas do caminho, porque muitos olhavam isso, inclusive gerou esse movimento. Quem gerou esse movimento Desengrejados foi esse cara. Quem desenvolveu esse movimento dos desengrejados foi esses caras, essa elite aí, né? Mas enfim, a revolta do Edir Macedo com o documentário nem foi pelo uso dessas imagens exorcizando, mas sim pela associação, ainda que indireta, que o filme fez à Igreja Católica. E ele considera, né, o catolicismo os grandes inimigos deles, né? Nas palavras deles próprios, né, eles disseram que não querem se associar ao inimigo, né, aos inimigos. Então o Departamento Jurídico da Universal preparou a notificação, né? Até agora a Netflix não falou nada sobre esse possível processo, até porque eu acho que eles ainda não mandaram, né? Devem estar ainda preparando, mas vai chegar, sem dúvida, que a mídia já está falando que vai chegar.
E aí o assassino foi submetido a sessões de exorcismo com padres, né? Aí foi que o cara ficou curado. Eu acho que eu não assisti o documentário, vou assistir, até anote o nome aí, tá certo? Você, que eu sei que você já tá interessado. O nome é O Julgamento do Diabo, tá certo, família? Assista. Ele começa com o David, um garoto de 8 anos que teve contato, né, com a entidade e passou a ser atormentado por alguma presença. Seguindo a família, a opinião da família, ele realmente era possuído por algo que não só transformava seu comportamento, como até a sua voz, e foi submetido a sessões de exorcismo. Namorado da irmã de David, Anne, Shane Johnson, acaba pedindo que a entidade saia do corpo do garoto e entre no dela, e ela o atende. É sobre isso o filme. Na verdade, embora a maior parte do tempo ele se atém à história de David e sua família. Há gravações reais e impressionantes com David no filme. No entanto, quem conta com a presença, sem trocadilho, do próprio assassino, Arne, dando depoimentos. E aqui encerra a matéria da mídia, né? E é o seguinte, família, eu mesmo estou interessado em assistir, vou dar uma olhada aí. Eu vou fazer, inclusive, eu já estou fazendo, né, análise de filmes lá no canal 1. Peço que você assista, a gente já colocou o vídeo lá. E vou fazer desse aqui assim que eu conseguir encontrar ele, né? Eu não sou assinante de nenhuma dessas streams, mas a gente sempre dá aquele jeitinho, né? Vou conseguir aí e assisto. E aí faço uma análise detalhada para vocês. Agora é o seguinte, família. Eu sei que existe muita falcatrua nesse meio, mas também a gente analisando crimes mesmo, crimes. Eu já fiz matéria aqui também, vídeos antigos. Agora, no meio de tantos vídeos, fica difícil da gente lembrar o título desse vídeo, né? Mas eu acredito que ele tá no ar ainda. E eu questionava justamente isso. Como é que um cara, né, diz que é possuído, entra uma entidade no cara, e se ele tivesse mentindo, por que ele seria tão estúpido? Tinha 2 policiais na frente dele, se alimentando em uma lanchonete, e o cara ataca uma menina quase que na frente dos policiais. Ele sabia que ia se ferrar, até porque ele estava desarmado, e ele foi. E quando perguntaram a ele, né, por que é que ele agiu dessa forma, e tão estúpido, né, esperasse pelo menos os policiais saírem, ele disse que não podia, porque a entidade que estava mandando ele fazer aquilo queria daquele jeito, queria agora. Ou seja, a entidade fez com que ele agisse assim para que ele se autodestruísse mesmo, para que acontecessem as consequências. Os próprios policiais disseram que acharam muito estranho, porque até a voz do cara mudou também. Então, meus irmãos, existem casos e mais casos. Tem que ter aqui um bom senso muito grande, porque de fato vai existir muito picareta querendo colocar a culpa no espírito, né, para se sair. E ao mesmo tempo, tem casos que tem que ser melhor avaliados. Enfim, essa é a minha opinião, tá certo? Eu quero saber muito a sua, até porque é um assunto muito polêmico, né? O que é que você acha primeiro desse processo do pedindo mais cedo? Eu acho muita cara de pau desse cara, né? Ainda mais sendo ele quem é, fazendo já o que fez aí ao longo da história, e ainda vir querer se achar melhor que os católicos, né? Pra mim é mais uma prova, né? Que esse cara não passa de um grande cão guloso, um ser, na minha opinião, pra lá de carregado, certo? E aí, se você pensa diferente, pode colocar aí também. Ó, Davi, eu achei ele um santo, eu queria doar minha casa a ele, é que ele não tá aceitando. Bota aí. Eu vou rir, mas faço questão de ver também essa opinião, né? Por mais gadosa que seja. Enfim, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço. Não esquece, tem vídeo lá no canal 1, a gente analisou aquele filme Ninguém Vai Te Salvar, que é um filme muito louco, muito doido. E a gente deu, eu e a senhora encarando, pra ninguém dizer, ah, Davi é muito xista isso, xista aquilo. Então assista, vale a pena, tá certo, família? Tá lá no canal 1. E é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e fui!